Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Felizmente, finalizamos o ano de 2021, estamos agora iniciando o ano de 2022 e com isso vem aquela grande pergunta, o ano novo, o que que ele traz? O ano novo pode trazer para a gente vida nova, mudança, transformação, alguma coisa diferente daquilo que a gente viveu no ano anterior ou até mesmo daquilo que a gente viveu ao longo da vida. Todos sabem que o ano de 2021 foi um ano difícil, né? Junto com o de 2020, marcado pela pandemia, marcado por tantas dificuldades, crises financeiras, econômicas e tudo mais. E todas essas crises têm ampliado algum sofrimento nas pessoas, como ansiedade, como depressão, crises de vida, né? Crises emocionais, crises de identidade, crises de sentido da própria existência. E isso causa sofrimento nas pessoas, as pessoas às vezes não sabem, né, como lidar diante de tanta dificuldade, a gente vê tragédia aqui, tragédia ali, perda de pessoas queridas, e a gente fica naquela esperança, né, nossa, um ano novo vai vir, vai chegar, vai trazer mudança, vai trazer algo diferente. E infelizmente, às vezes a gente se depara com um ano que é como o anterior, que traz sofrimentos parecidos, que traz dificuldades semelhantes, e nem sempre essa mudança, essa transformação ou essa vida nova chega junto do 1º de janeiro, junto dos primeiros dias do novo ano que se inicia. Nós costumamos gostar de datas para marcar a vida, né? Marcar o aniversário, marcar a mudança de ano, marcar mudanças de etapas, de ciclos na vida da gente, porque é muito fácil e às vezes até gostoso se referenciar, nossa, a partir de tal dia alguma coisa diferente vai acontecer. A gente coloca, né, um limite no próprio calendário, mas também um limite psicológico para que alguma coisa modifique, a chave mude, né, uma porta se feche, outra se abre, para que as mudanças aconteçam. E a gente costuma iniciar o ano cheio de planos, cheio de objetivos, de esperanças, de expectativas de que o novo ano possa trazer aquilo que talvez o ano anterior não trouxe, ou até mesmo, né, modificar algumas coisas, ampliar situações positivas, né, e trazer resultados desejados para a vida da gente. Muitas pessoas fazem promessas, fazem simpatias, fazem quaisquer coisas que ajudam a fortalecer essa crença, né, de que a mudança de ano vai trazer alguma coisa diferente. E fica essa pergunta, né? O ano novo realmente traz vida nova? Né? Quando a gente estabelece os planos para o ano, os objetivos, nossa, esse ano quero fazer essas coisas, quero viajar para tal lugar, quero, né, ter esse tipo de experiência, quero realizar esse tipo de objetivo. A gente vai se planejando, vai construindo, vai esperando que algo, né, surja ao longo desses 365 dias, talvez até mesmo como uma força externa, né, uma força fora de nós, alguma energia ou alguma característica própria do ano, né, que poderia ser capaz de dar a gente aquilo que a gente tanto espera. Né? Só que às vezes a gente se depara com uma armadilha, né? Uma armadilha quando a gente coloca tanta expectativa no ano ou tanta expectativa numa realidade que nem sempre depende do nosso próprio controle. Né? À medida que a gente estabelece essas datas, estabelece esses momentos da vida em que alguma coisa, né, se espera que mude, a gente costuma colocar esta referência fora de nós, é uma referência externa. É o ano, é o cenário político. Esse ano a gente tem eleições presidenciais, então imagine todas as questões que vão estar relacionadas à dimensão política, né? As mudanças econômicas são as mudanças no emprego, mudanças na família, mudanças nos estudos. A gente sempre coloca isso fora da gente, né? É muito comum colocar fora da gente e às vezes cômodo, dá uma segurança, né? Se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na loteria, se o meu patrão fizer isso, se meus pais fizerem aquilo, algo vai mudar, né? Só que à medida que a gente coloca essa referência externa, né, a gente coloca fora da gente alguma coisa que vai, né, direcionar a nossa ação, direcionar a nossa vontade, a gente pode de fato então estar nessa armadilha, porque nem sempre a referência externa é suficiente para dar segurança às nossas escolhas e a garantia das consequências positivas que a gente quer. Né? Então, quando a gente pensa nessas referências externas, a gente pode ter um olhar crítico também, né? E pensar que talvez essas referências externas elas se aparecem como uma imposição,
como uma vontade, né, de outra pessoa ou de outra coisa, seja da sociedade, seja, né, do contexto que a gente convive, da família, do trabalho, de que alguma coisa vai dar conta daquilo que a gente não dá conta, né? E, né, o contrário dessas referências externas são as nossas próprias referências internas, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso próprio planejamento, as nossas expectativas. Elas às vezes são um pouco mais difíceis de alimentar, né, uma vez que a origem é de dentro de nós mesmos, né? E a gente sabe das dificuldades que cada um tem, mas elas costumam ser um pouco mais fortes, embora, né, com toda a dificuldade de sustentar isso. Por quê? Né? Quando a gente consegue identificar o que a gente quer, o que a gente dá conta, quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos limites, né? Quais são as coisas que a gente tem como dificuldade de agir, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de se relacionar com as pessoas, a gente consegue ser um pouco mais realista, consegue lidar melhor com a realidade e com o nosso próprio planejamento. A motivação interna, às vezes, ela é difícil, né? Levantar de manhã, acordar, enxergar o mundo e pensar, nossa, o que eu vou fazer hoje? Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso investir em mim mesmo. É difícil, né? Às vezes é mais fácil ouvir alguém de fora. Faça isso, vai, né, dar esse passo, investe nessa coisa, do que fazer isso por si próprio. Mas costuma funcionar melhor a gente investir nas coisas pela própria vontade, pelo próprio desejo. Eu vou fazer isso neste ano porque eu quero, porque faz parte da minha vida, porque eu desejo esse tipo de coisa, muito mais do que preciso fazer para agradar alguém ou porque alguma força externa, alguma ação externa vai ser capaz de trazer essa transformação. Mas uma outra característica, né, muito comum dentro desses planejamentos que a gente faz, e das outras vezes a gente até comentou sobre, né, a retrospectiva que a gente faz ao longo do ano e olha para o passado e percebe que nem sempre a gente realizou aquilo que quis, está num processo que acontece com muitas pessoas e, na verdade, cada vez mais, que é a autossabotagem. A gente cria planos, a gente estabelece metas, mas no fim das contas a gente mesmo faz com que elas sejam frustradas, a gente não dá conta de realizar aquilo que a gente quer. Então muitas pessoas começam um ano com o plano de ter uma vida mais saudável, né, de ter uma vida mais fitness, de fazer dieta, de estudar, de investir num idioma, né, de fazer alguma viagem, de cuidar de alguém, de fazer um bem a alguma pessoa, mas no meio do caminho se perde, no meio do caminho desanima, desiste e no fim das contas só fica a frustração. Só fica aquele sentimento de que não deu conta, de que tudo que fez não foi suficiente, de que tudo foi muito difícil. E aí coloca no próximo ano, em 2023, as expectativas para que alguma coisa boa aconteça. Então, é uma chave para a gente perceber na nossa própria ação algo que nós fazemos contra nós mesmos. Primeiro passo, a gente coloca fora de nós a expectativa. O novo ano vai trazer mudança. A mudança política, a mudança econômica, a mudança social, a mudança no trabalho vai trazer essa mudança. E aí a gente dá muito crédito àquilo que está fora da gente e esvazia, às vezes, a nossa própria motivação, o nosso próprio desejo interno, né, que deveria ser fortalecido. E estabelece algumas metas, estabelece alguns objetivos, mas no meio do caminho, às vezes porque a referência externa não é forte o suficiente, às vezes por falta de motivação pessoal, vai deixando a coisa seguir de qualquer jeito, vai desanimando e deixa os planos no meio do caminho. E aí se frustra, aí se arrepende, né, daquilo que deixou de fazer e aí se sente satisfeito. E novamente alimenta o ciclo, colocando os objetivos para o próximo ano. Só que os anos vão passando, os meses passam, os dias passam e a vida também passa. E o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente pode fazer para que a gente não frustre as nossas expectativas e a gente não tenha mais um ano em que a gente diz, nossa, esse ano não deu certo, esse ano não valeu a pena, né? Uma coisa importante da gente fazer, que a gente já disse, né, ser realista, a gente conhecer a si mesmo, a pensar, né, quais as nossas habilidades, quais as nossas limitações, quais os nossos desejos e o que a gente dá conta de fazer. E à medida que a gente observa isso, a gente estabelece metas e objetivos que sejam realizáveis, né? Pequenos objetivos, objetivos mais, né, localizados, menores, coisas pequenas, pequenos passos, são muito mais fáceis de alcançar do que uma caminhada muito longa, objetivos muito grandes, muito importantes, né? Então é importante a gente ser realista,
a gente se conhecer e estabelecer pequenas metas. Olha, vou fazer isso, vou começar pequeno, vou começar devagar, e à medida que vai caminhando, amplia os objetivos. A gente não precisa ter um planejamento 100% definido e rígido que impeça a gente de, ao longo do ano, ao longo da vida, mudar e fazer coisas diferentes. Então, para que 2022 valha a pena, né, para que a gente tenha vida nova nesse novo ano, a gente precisa pensar a nossa postura diante da vida, a nossa postura diante da realidade, a nossa postura diante do mundo e se perguntar, né, o que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer e o que eu quero fazer para que esse ano valha a pena, para que a gente tenha vida nova e para que a gente consiga passar desse período muito difícil, né, de pandemia e de tudo mais, de uma forma positiva, né? A gente espera que esse ano traga, né, mais saúde, mais segurança para as pessoas, mas é importante individualmente cada pessoa planejar a sua vida para que 2022 valha a pena para todo mundo. Eu desejo a você um excelente ano, cheio de expectativas positivas e também de realizações positivas, oportunidades, muita esperança e, claro,